Olá, seja bem-vindo, 2G Multimídia ou 2G Podcast. Eu, Ederson Vazen, por aqui. Hoje estou com duas feras, né? Eu que sou acostumado a estar do outro lado das câmeras, agora estou na frente das câmeras. O Tobias, que inclusive é um já profissional do podcast, né? Tem acho que uns 15 podcasts que ele participa e tudo mais. Ele já tem os seus hábitos, até eu acho que eu poderia ter deixado para ele fazer as introduções de hoje. E o papo de hoje, seguimos na toada do especial de Páscoa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas vamos entrar mais na seara da produção, né? Principalmente com o pastor Davi e o Tobias, que produzem seus próprios suas lives. Aí o pastor Davi toda semana tem uma live, o Tobias produz músicas, clipes, enfim, uma sumidade de coisas que o rapaz trabalha aí, multimídia, digamos assim, né? Redes sociais e tudo mais, e também seus podcasts. E vamos bater aquele papo. A proposta aqui não é uma entrevista, até porque eu não sei se eu tenho gabarito para tal, então a gente faz um bate-papo e vamos deixar o papo nos levar e entrando nos assuntos, seja eles importantes ou não. Pastor Davi, bem-vindo, tudo bem com o senhor? Muito obrigado pelo convite. Sim, eu tô muito bem. Tô agora bem, né? Estava fazendo um monte de coisa agora e cheguei a tempo. Isso já é um motivo de grande alegria. Mas estar aqui participando dessa live, legal. Vamos trocar uma ideia aí. Vai ser massa. Eu sei que o pastor sempre me corrige que o senhor deixa pra lá, mas é o hábito. Então, se eu lhe chamar de senhor, é força do hábito, pastor, tá? Eu me sinto um pouco esquisito, assim, sendo chamado de senhor, porque eu não me comporto como um senhor, eu acho. E não tenho terras, então não seria sequer um senhor feudal. Tá bom. Eu acho não tenho roupas de senhor. Não tenho roupas de senhor, eu também não tenho. Quer dizer, essa semana eu estava andando de abrigo com a camisa para dentro da calça. Isso é um movimento jamais. Assim, alguém que é adulto. Né? Chegando a uma senhoria, né? Mas ok. Tobias, tudo bem? Seja bem-vindo, tudo certo? Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo em casa, né? Muito bom. Obrigado pelo convite, Éder. Estou bem feliz mesmo de estar aqui, poder compartilhar um pouco de conhecimento, de histórias e tal, junto com o pastor Davi, que eu não vou chamar de senhor, mas vai ser bem legal. Tô ansioso aí pelo papo. Que legal. O que nos une neste momento é o especial de Páscoa, né? Que vocês participaram, o Tobias como instrumentista, guitarrista, né? E já tinha participado do primeiro especial que a gente mais ou menos bolou dentro da igreja, que foi lá o do Inário Luterano. E o pastor Davi também, que agora tocou nesse último especial e cantou também, veio de longe, né? Ele não fez as inserções gravadas, ele disse que não ia conseguir fazer gravado. Não, tô brincando, essa parte eu não sei. Até não, mas tu sabe que uma coisa interessante, eu já participava mais das coisas da igreja, que agora se tornou uma coisa muito mais online, né? Mas vindo aqui para Santa Catarina... A idade vai chegando também, participa um pouco menos, né? Não. Vindo para Santa Catarina, tu sai daquele local onde as coisas da IELB, da GELB, digamos, são produzidas ou acontecem, sai daquele IELB seminário, daquele eixo ali, tu sai dali de pé, tu acaba ficando um pouco esnucado. Para quem joga bilhar, aí sabe do que eu estou falando, né? Tu fica numa posição meio de distância, assim. Até porque também ali, me criando musicalmente, tanto na juventude como na época de seminário, fui pastor em Dois Irmãos, então ali tu começa a conhecer as pessoas que trabalham com música, que fazem todas essas coisas, e tu já tem, digamos, as pessoas que sabe com quem contar, quem vai te chamar para tal coisa, como é que vamos fazer isso aí, tu já tem uma espécie de network ali. E aqui em Santa Catarina, estando aqui 5 anos em Florianópolis, eu ainda não consegui fazer isso de verdade, sincero. É diferente. Então, então quando me chamaram, eu disse, cara, não, eu vou com certeza, vou dar um jeito de ir.
né, para poder participar de novo de alguma coisa mais presencial. Eu acho que essa questão é sempre muito discutida, né? Diz, mas sempre convidam os mesmos e tal. Mas é que a produção talvez não é a ideal, né? O Tobias, que participou das duas, no anterior, no especial do Inário, não teve nem ensaio, né? Foi assim, tu vai tocar... Tu sabia o que ia tocar meia hora antes, quando chegaram pra ti, disseram, é essa música e inventa uma frase aí, né, Tobias? Esse foi um pouquinho mais diferente, mas também foi muito assim... confiar no instrumentista, ele vai ter que resolver e era isso, né? Em ambos a característica principal é que a gente estava no meio da pandemia, né? Então não é que faltou produção, mas é que simplesmente não tinha o que fazer, né? Então assim, o que tinha para fazer na época era isso, né? Chega na hora e toca e vai embora, ou vai se proteger, sabe? E agora, enfim, foi parecido, mas claro, acabou sendo incorporado alguns ensaios virtuais, tudo mais. Até tu conversou com o Abner e com o Rodrigo, né? E vocês estressaram bastante essa questão da produção em si. Eu acho que é bem aquilo lá que foi falado, sabe? A gente usou os recursos que tinha disponível, os músicos também. De certa forma, a gente teve um primeiro ensaio, daí a Alice percebeu que a gente precisava fazer alguns ajustes, a gente precisava conversar entre nós, em casa e tudo mais, e acertar algumas coisas, ler a partitura e tudo mais, e aí acabou que funcionou. Então, realmente, assim, é uma característica diferente, e aí, né, sempre os mesmos, eu ouço bastante essa frase também, mas é que, dadas as circunstâncias, talvez, assim, era o mais fácil de resolver, né? Não é que existe uma exclusividade, mas é que talvez o pessoal já conhece os músicos e tudo mais, tem que resolver, e às vezes resolver é ir pelo caminho mais simples, que é chamar os de sempre. Mas, Tobias, eu até vou te dizer, nem sei se é de sempre, mas aqueles que conseguem fazer de improviso. E isso não quer dizer, eu até vou te dizer assim, eu sou um cara que eu sempre gostei de blues, eu aprendi música muito nessa questão de improviso, mas eu não gosto. Eu gosto de ensaiar, gosto de saber o que eu vou fazer com as outras pessoas, mas saber onde é talvez que tá pisando ali. Talvez se chame às vezes aquelas pessoas que tu sabe que vão conseguir fazer com o mínimo de ensaio e vão chegar e fazer, e que já se confia, né? Então, eu acredito que quem foi chamado foi mais por esse motivo, por você já conhecer as pessoas, mas isso é uma coisa interessante. Claro que é uma conversa um pouco melindrosa essa, mas é interessante que a igreja possa sempre ter novos nomes, mais pessoas, né? E que não sejam sempre os mesmos, né? Quanto mais pessoas puder participar, melhor. Mas quantas pessoas estão dispostas também a isso, quantas se dedicam também a isso, né? E eu estou falando uma quantidade de dedicação assim, ó, tá? Para tu poder tocar com pouco ensaio, tem que ter ensaiado muito antes, ensaiado na vida, digamos. Entende o que eu tô Sozinho, né? falando? Conhecer o instrumento, conhecer... Tu tem um ensaio na vida. E aí as pessoas dizem assim, isso o pastor Paulinho, uma vez, o pastor Paulinho Brum falou isso. Alguém disse para ele, tu tem muito dom. E ele disse, tenho dom e bunda. Por que isso, né? Para poder me sentar e estudar, né? Não basta dom, né? Tem que ter dedicação, repetição. A grande, uma das palavras que um músico mais vai ouvir na vida é não, né? Ou não especificamente o não, mas é crítica, é dizer que aquilo não está bom. E é bom você ouvir isso, porque e você não vai gostar de ouvir, você vai ficar chateado quando ouvir, mas aquilo vai ser para ti o quê? Cara, tem que melhorar, entendeu? Claro, às vezes a gente fica meio doentio. Eu sou um cara que às vezes eu exagero, eu fico olhando as coisas, as lives, os vídeos, os estudos bíblicos até, para ver lugares onde é que eu falhei, onde é que eu errei, que talvez não precise tanto, assim, né? De tu chegar a um ponto de ser perfeccionista e tal, né? Mas é importante o treino, a dedicação, digamos, tu tá pronto para aquele momento em que você for requisitado e chegar lá. E ainda assim, eu digo que nem sempre vai ser
como se espera, e sempre tem imprevistos. Então, toda pessoa tem que saber também que vai ter imprevistos, toda vez, toda vez. E como teve imprevistos também nessa live de Páscoa, né? Sempre tem. Qual imprevisto? Qual? Ora, Cortaram uma música, por quê? Não, nós já falamos no outro podcast que eu mas, cortei uma música. mas isso é normal, E... cara. É normal. Erros são normais. Quer ver? Tem coisas que tu não consegue prever. Tem uma hora que eu fui tocar uma música que era um vídeo que ia tocar, alguém tocando violoncelo, nem vi quem foi, porque estava atrás de mim o vídeo, só consegui ouvir o áudio. E tinha o metrônomo e tinha que tocar o dedilhado do violão. E, de repente, veio um bichinho voando e entrou aqui embaixo da minha camisa, pela manga da camiseta, e entrou na axila, no sovaco, aqui, começou a fazer cosquinha, cara. Eu fiquei tentando, ao mesmo tempo que eu estava tocando, matar o bichinho, porque assim, para conseguir tocar. Quem é que vai prever isso, cara? Entendeu? Não tem. E não dá pra parar, não, pessoal. Segura aí só um pouquinho que eu tenho que tirar o bicho. Não, cara, eu tava ali segurando o bichinho aqui, tentando tocar, cara. É uma coisa absurda. Quem é que disse? Quem é que sabia que isso ia acontecer, sabe? Eu nunca queria dizer, cara, não, vai vir um bichinho voando, entrar na tua camisa, embaixo do teu sovaco, vai fazer cosquinha durante a música. Cara, não tem como tu saber isso. Tem uma... Mas é imponderável, né? Tem uma frase que um amigo meu usa direto no nosso podcast, né? E ele brinca sempre que é muito fácil fazer sucesso da noite pro dia, né? E acho que não é a questão de sucesso ou não, mas é a questão de estar pronto, né? Que nem tu falou, Davi. Que inclusive o bichinho veio aqui agora, ele tá me rodeando. Viu? Uhum. É a questão assim, é muito fácil a gente, né, quem está produzindo eventos ou está produzindo alguma coisa, contar sempre com determinadas pessoas, né? E aí tu fica pensando, pô, sempre os mesmos e tal. Mas, né, para chegar nesse ponto, teve muitas horas bunda mesmo, teve muito estudo, tem muita preparação e dedicação e tudo mais. E mesmo ali, a gente teve um ensaio só, mas, enfim, a preparação de cada um fez o seu jeito, né? Eu sei que veio de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, ouvindo as músicas no carro, em repeat o tempo todo, e cantando junto, e tocando mentalmente junto. Eu fiz muito disso também, de ficar imaginando frases que eu ia fazer no trabalho, assim, tá ouvindo a música e tá, que fraseado que eu posso fazer aqui e tal, como é que eu faço essa parte. Enfim, esse tipo de coisa. Então, no final das contas, é muito fácil daí chegar lá e tocar, quando a gente já teve toda essa preparação anterior. Teve toda a preparação. E tem outras coisas de disposição e imprevisto. Quer ver, a gente teve um final de semana, eu ia só no final de semana que nós ia tocar e ensaiar no dia. Eu disse, cara, isso não vai dar certo, tem que ensaiar mais uma vez. Uma semana antes eu fui, a gente chegou lá, ensaiou, terminou. Durante o ensaio, fiquei sabendo que faleceu uma senhora da comunidade, eu ia ter que fazer o sepultamento na outra manhã. Terminou o ensaio, entrei no carro, viajei de madrugada, cheguei aqui para fazer o sepultamento. Sim. Então, quer dizer, tu tem que estar à disposição para sempre, assim, para estar pronto, ok? E nunca é... Porque quem assiste um negócio, quem assiste uma transmissão, ou uma produção, ou um vídeo que é feito, ou escuta uma música, acontece de tudo enquanto se está fazendo aquilo, cara. Então não tem nem como descrever, cara. Não tem nem como descrever, assim. E sempre acontece. E tu olha depois que está pronto, dizer assim, tem tanta coisa que podia ter feito diferente, tanta coisa que podia fazer melhor, tanta coisa que eu podia ter me preparado melhor. E tu sempre vai melhorando, e tu sempre vai achar alguém que faz melhor que tu, sempre, qualquer coisa. Não, só tem um Pelé, né? Só tem um cara que é o melhor de todos. Mas aí que tá. Aí eu entro em outra área também. Tá, só tem um Pelé que se destaca na posição dele, mas ele joga com 11. Ele não é um bom goleiro. E ele não foi o melhor goleiro. E ele não vai ser. Então, assim, só o Pelé não é o time. Então, claro, ele foi o melhor atacante, né? Enfim, tem a melhor qualidade, mas tem muitos outros. E tem outros que têm características que talvez ele não tenha. Que ele precisaria de um armador diferente para ele, enfim.
agora eu vou entrar numa área que eu entendo menos do que música. Música eu já não entendo, futebol eu entendo muito menos. Então, eu queria só voltar um ponto, o professor Davi falou que acaba saindo um pouco do eixo Rio Grande do Sul aqui e centro administrativo da ELB, mas eu vejo que talvez para o resto do Brasil falta às vezes um pouco de coragem, assim, de meter a cara e fazer, sabe? Eu acho que a gente tem qualidades vamos falar para cima do Brasil, né? Eu sou do Rio Grande do Sul também, então, mas eu acho que falta um pouco de, vamos encarar e vamos fazer e fazer dar certo, né? Não necessariamente esperar que venha o convite do Rio Grande do Sul, e claro, aqui a gente busca e tenta talvez incluir, mas às vezes é aquilo que a gente comentou, é difícil. Cara, como a equipe é pequena, o grupo que desenvolve é pequeno, tu acaba precisando buscar os próximos, porque tu confia, porque assim, tu não tem tempo de sentar com o menino do baixo e dizer assim, bom, olha, eu queria fazer tal frase. Tu tem que jogar pra ele e saber que ele vai resolver, porque tu tá resolvendo outro problema lá com o baterista, e tu tá resolvendo o problema com o texto, o problema de vídeo, né? Então tu tem... acaba que tu realmente cai em uma outra pessoa. Então talvez falta um pouco isso. O pastor Davi tem feito isso, né? mas, Nas suas mas lives, tu assim. sabe, Éder, eu concordo contigo em partes, mas é alguma coisa eu vou ter que discordar. Eu vou falar uma coisa agora, assim. Por exemplo, Vamos parar de gravar isso? No Espírito Santo tem um movimento muito forte de música entre os jovens lá, e são muito, assim, tem várias regiões que tem, mas ali é o que seria, assim, que eu vejo com mais força, assim, né? E que são muito bons, e que tem grandes líderes e tal, e que fazem um trabalho muito bom. Mas para certos eventos, digamos, quer ver, eventos que nem esse da Páscoa, que é uma coisa oficial da igreja, foram convidadas pessoas do Brasil inteiro para enviar vídeos e participar, gente, inclusive, que estava fora. Mas o que é que tu vai... É uma coisa organizada pela IELB. Vai ser feito ali na região de Porto Alegre e metropolitana. E quem é que vai se chamar para participar? As pessoas que estão mais próximas. E isso não tem como escapar. E aí eu acho que isso não depende... Isso não é uma coisa que depende da vontade das outras pessoas de participar ou não, delas se prepararem para isso, não. Depende do que nós estamos falando. Pois é. O meu sentido era mais no sentido de que as pessoas poderiam se atirar e produzir mais nesse sentido, não necessariamente, não estou falando do oficial, né? O Tobias acho que vai entrar nessa seara. Então eu achei bem interessante tu falar isso, porque daí talvez saindo um pouco do âmbito da igreja, eu vou trazer um exemplo, e aí eu tenho até umas coisas aqui do meu lado que dá para usar, mas por exemplo, assim, teve uma música que eu lancei no meu canal, sigam o meu canal lá, Toby Music BR. Para quem tá no YouTube, eu boto o link aí. Show. Para quem tá no YouTube, eu boto o link. Teve uma música que eu gravei com 2 amigos meus, que a gente faz tudo junto, nós 3 somos luteranos e fazemos tudo da igreja e fora também. Então a gente gravou um clipe e um cover da música Eu Só Quero... Desculpa. Me fugiu agora o nome da música. Xodó, do Dominguinhos. Eu só quero um xodó. E vamos lá, né? Como é que a gente gravou isso? Bom, a captação, a gente usou um microfone, um violão, um triângulo, que a gente comprou no dia. A gente foi numa loja de música e, cara, tem um triângulo aí, a gente foi lá e comprou R$25 o triângulo. Aí compramos, então, o violino, né? Uma rabeca, na verdade, foi usada, e um microfone captando tudo e cantando. Então, assim, em termos musicais, não é a melhor captação, não é a melhor qualidade, mas resolveu. E aí, para gravar o clipe, a gente usou isso aqui, tá na minha mão, o celular, e esse carinha aqui, ó, que eu achei aqui agora, porque eu tô, inclusive, na casa do Fábio aqui, porque a gente tem uma produção hoje de noite, e esse cara aqui, o que é isso aqui? É um negocinho de plástico aqui, que tu coloca o celular e estabiliza ele, né? Então, a gente gravou o clipe assim, usou a criatividade para fazer várias coisas, né? E eu acho que isso é bem importante, sabe? A gente... Às vezes não precisa ter o melhor equipamento, não precisa ter, sabe, os melhores recursos, mas a gente tem que usar a criatividade e tem que fazer com o que tem, sabe? Tem que botar a cara mesmo. Porque não é sempre que tu vai ter um negócio desses aqui, por exemplo, para estabilizar a imagem. E às vezes não precisa ter, sabe?
talvez com um aparelhinho desse, aparelho, nem é chamar de aparelho isso aqui, né? Mas um plástico desse aqui, eu consigo fazer algumas coisas diferentes. E então, a gente não tinha câmera, a gente não tinha nada, mas a gente tinha uma boa ideia. A gente estava na praia, então usou a praia, usou os elementos ali da praia, da cidade, para gravar o clipe, contou uma história que tinha a ver com a música e, acima de tudo, meteu a cara, né? Acho que era isso que o Éder falou, assim. Então, eu concordo que falta mesmo as pessoas começarem a produzir e se preocupar com a qualidade, sabe? Tem que se preocupar em tirar o melhor possível daquilo que tu tem disponível. Então, assim, se tu tem possibilidade de comprar um Osmo, que nem esse aqui eu comprei num Brick. Um Brick é o grupo da minha empresa lá, que um cara comprou, nunca usou e vendeu preço de banana. Enfim, tá aí, consegui usar e tal, já usei em algumas produções, é muito bom. Mas se tu não tem isso disponível, usa o celular, grava o celular. Agora eu tô com um brinquedinho novo aqui, que é uma câmera, que é a primeira vez que eu tô começando a usar isso, né? Nunca tive câmera e tal. E conquistei agora, recentemente, ela, e tô me divertindo bastante. E, obviamente, as produções melhoraram de nível. Mas, enfim, não é por isso que eu nunca tinha preparado nada, feito nada, né? Se tu for esperar para ter o melhor equipamento do mundo para gravar alguma música, gravar um clipe, fazer uma live, tu nunca vai fazer. Isso com certeza. O Whindersson Nunes, cara, que é o mais bem melhor, mais bem não se fala, o melhor, mais bem sucedido ou melhor o mais remunerado, talvez, o mais conhecido, dos humoristas aí, é o celular escorado numa caixa de sapato dentro do quarto dele. Quer dizer, o que é realmente importante aí? O conteúdo. O conteúdo, as pessoas vão atrás do conteúdo, não nem da qualidade de vídeo, qualidade de som. Também. Ele melhorou. Isso que o Tobias está falando é muito importante. Durante a pandemia, eu estava num processo meio depressivo, assim, né? Sem vontade de fazer nada, na verdade, assim. Não é só por causa da pandemia, é uma coisa que já vinha se arrastando. E ela disse, vamos fazer uma live também. Eu disse, cara, tá todo mundo fazendo, vão achar que eu tô querendo me aparecer e coisa assim. Mas isso era uma coisa da depressão, né? Da ansiedade, enfim. E tu fica pensando assim, o que os outros vão pensar, eles vão me julgar, não sei o quê. O que é uma grande besteira, né? Mas, enfim, às vezes são essas coisas que estão te impedindo. Daí, tá, vamos fazer, mas não tem grande qualidade. A gente fez no Face, ele botou o celular para gravar. E começou a ter sempre um monte de gente acompanhando, continuou fazendo, e aí sim vai comprar equipamento, vai comprar outras coisas, vai tentando melhorar, né? E aí o Edmar começou a ajudar a gente com som, com imagem. Cada vez a gente melhora um pouquinho, né? É uma coisa gradativa, mas não deixa isso te impedir de fazer. Eu acho genial o que o Tobias falou aí. Por isso são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que já está estabelecido e que você quer fazer parte daquilo. Outra coisa é o que você pode, por você mesmo, começar e estabelecer-se também. E eu acho que duas coisas também essa. Vai lá e faz. Faz o melhor que tu tem com o que tu tem, né? Não deixa os recursos te limitarem a dizer assim, eu não posso fazer porque eu não tenho, que nem o Tobias mostrou, eu não tenho câmera, eu não tenho estabilizador, mas também tem outro lado de não se conformar. Eu faço e seguir fazendo sempre o mesmo, porque continua te dedicando. Essa não foi boa porque eu preciso melhorar, o violão não é o melhor, talvez eu vou conseguir um violão emprestado. Essa aqui não tá legal porque o microfone... E vai melhorando. Também não te conforma, ficou muito bom, ficou bom e fica por isso, né? Eu acho que isso também é uma avaliação importante a ser feita, para não se conformar. O que a gente vê às vezes, as pessoas acabam se conformando com aquilo, né? É a possibilidade que eu tenho e não buscam mais. E às vezes é uma pequena diferença, né? Um pequeno, talvez, posicionamento diferente já melhora o áudio, né? O entender de áudio, principalmente. Lembrei de uma muito boa agora, que o Samuel Jansen, né, o produtor do Herdeiros, e trabalha aí também comigo, a gente tinha estúdio junto, fazia muita coisa junto, e agora tá um pouco parado porque, né, a vida foi tomando rumos diferentes, mas a gente, quando dá, a gente tenta ainda se reunir e fazer alguma coisa, né? Mas ele sempre dizia assim que, por exemplo, lá na minha igreja aqui eu tô com um problema de equipamento, porque a mesa de som tem que ficar do lado do altar, porque daí não... sabe, o fio do microfone, o cabo do microfone é muito curto, então,
né? Ele sempre tinha uma desculpa, assim. E ele falava assim, ele era bem enfático, ele falava, todo mundo perguntava para ele, cara, pega a tua juventude, faz um almoço na igreja, vai lá, cozinha pra galera, vende os cartões e compra um multicabo. E faz um multicabo. Ah, mas não sei fazer, aprende, vai no YouTube, vai lá, alguém deve saber fazer, soldar ali cabo, então pede ajuda para alguém, vai atrás, faz. Não fica inventando desculpa, sabe? E era muito bom, porque ele sempre falava isso, ele sempre falava assim, tu junta a galera, faz um almoço e arranja aí os R$200 para fazer um multicabo e faz, e coloca mesmo no lugar onde ela tem que ficar. Aqui em Floripa também eles invadiram a igreja e roubaram o som, né? Pai, agora não tem dinheiro para som, não sei o que, tal. Eu disse, não, peraí, vamos lá. Sei lá, tudo que tinha de parafernália, tinha duas direct box, assim, que são coisas que tu nunca vai usar na igreja, assim, tá, pode até usar. Mas é uma coisa não, é que não show. use, mas não é o primordial, não é o primeiro. Tinha 3 teclados igual, 3 teclados iguais. Ninguém vai tocar 3 teclados iguais ao mesmo tempo no culto. Veja, eu fui fazendo brick no LX aí, comprando e vendendo, botando um pouco no meu bolso também, né? Mas, enfim, compramos bateria, compramos som, compramos coisas que precisava. Agora na pandemia não está se usando e tal. Ok, naquele momento foi necessário. Depois tu vê o que precisa para aquele momento. Sempre vai ser uma coisa a ser atualizada. O que eu preciso agora, né? Todo esse negócio, esse movimento de vídeo, isso já estava aqui para ser usado. Por que agora está se usando e se falando isso? Porque agora vem uma necessidade. Mas poderia, talvez já existisse a necessidade antes. Talvez já se devesse começar antes. Mas isso é uma coisa secundária, ok? Passou, agora vamos usar, vamos a partir de agora, né? Acordar para as coisas que estão sendo importantes agora, né? Mas tem que tentar e tentar aprimorar. Às vezes a gente se acomoda com algumas coisas, né? Alunos de violão, eu estava pensando numa coisa agora, tinha muitos alunos de violão em Dois Irmãos. E tem os dois lados também, né? Às vezes faziam duas aulas, aprendiam umas músicas ali, já queriam tocar no culto. Eu dizia, não está pronto ainda. Não que tu não possa tocar. Uhum. Mas não é só o tocar. Tem um detalhe também que é importante, é o seguinte, tu vai lá e faz uma coisa e ela fica mal feita. Muito mal feita. Infelizmente, tu acaba sendo rotulado. Aquele cara que toca mal, entendeu? Vê se não tem pouco de cada coisa. Talvez... Entendeu? Não, e às vezes também a própria pessoa acaba se travando, né? Foi lá, não tocou bem, e aí aí a partir de agora, não toquei bem, não tô tocando bem. Então tu tem que se preparar e sempre continuar atualizando. Eu tô sendo hipócrita ao falar isso, porque eu não treino guitarra que nem eu treinava quando eu era adolescente. Eu tava conversando com o Tobias esses dias. Nossa, nem de longe. Eu piorei em qualidade de desempenho instrumental. Mas, então tem os dois lados. Tu tem que cuidar para não fazer uma coisa assim que de repente depois a gente compartilha às vezes vídeos de bandas tocando, né? Tem uma que eles tocam Final Countdown. Vocês já ouviram essa? Que é muito ruim, assim. E aí todo mundo compartilha isso como sendo algo ruim. Sumiu o Éder. Sumiu o Éder, né? Não sei se ele tá aí ainda. Sério? Não sei o que aconteceu. Ué? Eu caí? Alô? Ai, voltou. Voltou, Éder. Não, tava aqui o tempo todo, ué. Desapareceu. Viu, imprevisto? Mas tem um vídeo que eles mostram isso, né? Aí todo mundo compartilha. Não, eu vou deixar essa parte aqui pra mim, gravou o tempo todo, eu fiquei só ouvindo e, né? Pra mim gravou tudo, viu? E aí aquilo é compartilhado como uma coisa engraçada. Nossa, como eles tocaram mal. Claro, também tem que cuidar isso, né? Tu tem que cuidar um pouco também para não... Tu tá numa boa qualidade, assim, para apresentar. Mas também cuidar para não inventar desculpas que te impeçam. Tu tem que colocar todas essas coisas na jogada e avaliar, né? Mas quando tu vê as palavras sobre essa desculpa aí, com certeza, nossa. O que pessoas trava às vezes pessoas é impressionante. Né?
nesse ponto da questão do ir tocar num culto e tal, eu penso isso também quando a gente pensa em tecnologia e uso. É fazer o famoso teste. Daqui a pouco pede, será que eu não posso ir lá tocar na reunião das servas? Não que menosprezando a reunião, mas assim, é um ambiente mais tranquilo, é mais intimista, né? Elas vão entender se tu errar, mas tu já vai ter o nervoso de estar em público, né? O angustiante de todos estarem te olhando, enfim, que também passa por isso, não é só saber tocar, tem que saber lidar com esse. Com a situação, né? Porque uma coisa engraçada, eu gravo. Eu trabalho com vídeos, né? Então eu gravo há muito tempo o vídeo. E, cara, é impressionante. Tem pessoas, assim, oradores excelentes, que vão pra frente de 5, 6 mil pessoas sem problema algum. Agora, chega na frente da câmera, a pessoa trava. E bloqueia. Eu digo assim, mas gente, tu falou para 6 mil pessoas há um mês passado, e agora... pois mas é que é diferente, é câmera. Então o ambiente muda muita coisa. Daqui a pouco no teu quarto tu é o cara, né? Agora botou 2 pessoas na tua frente, tu já bloqueia, tu já não lembra mais a nota, o acorde já não sai. Eu sei de uma pessoa que desmaiou de tão nervoso que ficou diante da câmera. Eu conheço uma pessoa que desmaiou. E é uma pessoa extremamente experiente. Não, isso é impressionante. Quando eu conto, assim, é impressionante, assim, algumas pessoas, tal pessoa, assim, travou, não conseguiu, gaguejou, e é o ambiente, é o local. Às vezes tá eu e a pessoa dentro do estúdio, né, não tem mais ninguém ali, não tem. Agora, botou a pessoa num palco com plateia, um púlpito, detona e vai embora, né. E outra coisa, além dessa questão de treinar sempre e talvez fazer o teste, experiência, é o ler e o pesquisar, e às vezes até coisas que talvez tu nunca vai usar, né? Eu comentei antes que eu não entendo de música, mas às vezes vem um termo do nada, ou vou no ensaio lá, vocês falam alguma coisa, cara, certo que eu vou pesquisar sobre aquilo. Eu não vou aprender, mas pelo menos eu vou entender mais ou menos do que vocês estavam falando. Talvez eu nunca vou usar, ou em algum momento que eu vou chegar em alguma situação que vocês, né, vocês eu digo músicos, né, ou a banda, enfim, vai estar falando sobre aquilo, eu vou estar entendendo aonde eles querem chegar, e às vezes ajuda até, no meu caso, como é que vai ser a minha captação? Se eles vão fazer tal esquema, o importante vai ser tal pessoa, né? O importante no sentido musical, né? Ou tal instrumento. Então eu já consigo me posicionar. Eu acho que isso é uma coisa importante para qualquer área, tu ter essa curiosidade, né? Pode falar. Desculpa, mas essa questão da curiosidade eu acho que é muito importante mesmo para quem é, digamos assim, criador de conteúdo, né? Que é basicamente o que a gente está falando aqui, né? Seja músico, vídeo, internet, tocar em algum lugar. Eu acho que tem que ser muito interessado, né? E tem que ser muito curioso para ir atrás, estudar mesmo. Então, não dá para se contentar com, né? A gente falou isso no início já, mas tu não pode se contentar. Tem que sempre estar buscando uma informação a mais. Sempre tem coisa para aprender. E eu acho muito interessante tu contar essa história aí, que mesmo tu não sendo da música, quando escuta algum termo e tal, ou se interessa para estudar sobre isso, porque no final das contas isso ajuda na tua produção de vídeo depois, né? Então tu vai saber, tu vai estar mais confiante de como capturar a imagem e tudo mais, e também para quem está ali tocando, também é importante saber disso. Daqui a pouco eu tô, sei lá, eu tô aqui do lado eu vou num palco que ele é todo branco e eu vou lá e vou tocar com uma camiseta branca, sei lá, chutei qualquer coisa aqui. Se tu observa nos vídeos e tal, vê como é que a luz reflete e tal no palco, e aí tu usando camiseta branca também, tu vai ficar invisível ali, tu já pode cuidar dessas coisas. Então, é um exemplo bem bobo, mas de que, sei lá, ajuda tu ser interessado, né? E quando a gente faz produção, a gente tem que entender um pouco de cada coisa, né? Claro que tu tem que buscar uma equipe, né? É importante sempre buscar uma equipe, mas sejam 2 pessoas, né? O pastor Davi falou ali, o pessoal começou a ajudar ele nas lives e tal, o Edmar, a Natasha, é uma equipe. Eu também, quando eu tenho que fazer as coisas 100% sozinho, sempre demora mais e não fica tão bom. Quando eu tenho gente do meu lado, tu sempre vai evoluir, porque daí as pessoas vão te puxar, vai um puxando a outra, sabe? Seja um músico, seja alguém da produção de vídeo, do áudio, captação, luz, qualquer coisa. Então, assim, outra coisa que eu acho legal de pensar
não espera também tu trabalhar só com as pessoas que são, assim, extremamente talentosas, sabe? Eu só vou fazer vídeos quando o Éder for gravar o vídeo. Não, sabe? Então, assim, eu não tenho o Éder aqui disponível 100% do tempo para gravar os vídeos comigo. Então, cara, tem um amigo meu aqui que gosta dessa área e tal, vamos aprender junto, vamos ensaiar. Na igreja isso é legal, assim, a gente sempre pensa, né? Aquela pessoa que não sabe muito bem tocar nenhum instrumento e tal, mas gosta de ajudar, vamos ensinar ele sobre áudio, vamos ensinar ele sobre iluminação, vamos ensinar ele a gravar, vamos ensinar ele a operar algum equipamento, vamos ensinar ele a ser hold, tudo é importante, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto de pensar também. A gente sempre tenta, né, tentar achar a equipe, ser interessado para buscar aprender um pouquinho de cada coisa, acho que é importante, mas também buscar gente para te ajudar e dividir a responsabilidade, né? E aí todo mundo se ajudando e para evoluir junto, né, nas produções. Sabe, Tobias, e também... Desculpa, fala. Não, eu ia dizer e ensinar também, eu acho que o ensinar ajuda a gente a aprender, né, a gente acaba aprendendo, o ensinar, como é que é, a pirâmide do aprendizado, né, 98% é o ensinar, né, então, se às vezes a gente não tem a pessoa, a gente capacita ela. Claro, dentro de uma prévia observação, né, a pessoa ela gosta, primeiro ela tem uma intimidade com áudio. Bom, agora vamos ensinar ela um pouco mais sobre áudio, que a gente precisa disso, né? E só uma outra história, falou de produzir sozinho. Bom, eu inventei a história desse canal aí, né? Eu tô desde o final do ano passado, e eu acho que a gente tem essa possibilidade. Por exemplo, eu consultei o Tobias sobre microfone, eu consultei outras pessoas sobre microfone, sobre câmera também. Eu trabalho com isso, mas mesmo assim, para tirar minha dúvida, eu acho que isso, se usar da nossa rede para tirar essas dúvidas e também aprender, porque às vezes não há uma verdade, esse é o certo, essa é a maneira certa de fazer, mas as pessoas de fora vão chegar e dizer, olha, mas olhando, né, essa característica talvez vá por esse caminho ou por este caminho. Acho que isso também é importante, a gente se munir das pessoas, e não necessariamente, que nem o Tobias disse, dos melhores, mas às vezes um pequeno conhecimento de uma pessoa já muda completamente, né? E também eu considero, viu, Éder, tu vê onde é que tu tá mal, o que eu faço o que eu não sei fazer, onde é que eu posso melhorar. Tu sempre tem que ver, isso é uma coisa importante, eu falei antes, sempre tem que ver onde é que eu posso melhorar. Por exemplo, o que eu sou bom, e principalmente saber o que é bom. Tu não pode ficar assim. Tchau, Tobias. Se eu falar o que eu sou ruim, se eu falar no que eu sou bom, as pessoas vão achar que eu tô querendo chamar atenção, né? Ou que eu tenho ego inflado, não sei o quê. Não, tu tem que ser claro contigo mesmo. Isso eu dizer para os meus alunos. Tu tem que saber o quão bom tu é para saber o que precisa ainda ser feito, certo? E onde é que estão as tuas falhas. Fazer sempre essa análise. Eu estava conversando com o Jean Regina, ele disse, cara, mas onde é que estão tuas músicas? E não sei o quê. Eu digo, essa é justamente minha falha, né? Uma galinha, ela bota ovos e ela sai cacarejando, e todo mundo fica sabendo que ela bota ovos, né? Eu sou o cara bom de botar ovo, não sou muito bom de cacarejar, né? Ou seja, eu componho muito, tá? Eu faço arranjo para música, essa é a minha praia, eu sou bom nisso, compor e arranjar, certo? E interpretar, cantar, tocar, mas eu não sou o cara muito bom da publicidade, de publicar isso, de fazer as pessoas ficarem sabendo o que eu fiz, entendeu? Ou de vídeo, eu não sou o cara bom do vídeo, eu tenho que aprender, estou tentando aprender, eu lancei um vídeo essa semana, né? Aí o Tobias, começa assim, né? Assim tem que começar, tem que ir tentando fazer, como é que ficou isso aqui agora? Onde é que eu tenho que melhorar isso aqui? Aqui. Eu sempre fazer essa autocrítica e não sentar assim, agora tá bom. E não achar que é bom em tudo, e também não achar que é ruim em tudo. Ser claro, ser honesto consigo mesmo. O que eu sou bom, o que eu sou ruim, o que eu preciso melhorar e o que eu posso ensinar aos outros. Aí tu falou de ensinar também. Compartilhar aquilo que eu já sei e melhorar o que eu não sei. Eu acho que esse é o princípio básico de tudo isso aí. E saber também onde quer chegar, né? Porque também qualquer projeto despretensioso, não que a gente precise olhar para números, não, eu quero ter 1.000 seguidores, 5.000 seguidores, mas assim,
saber o que que eu quero, tá? Eu quero só gerar o conteúdo ou eu quero chegar a algum lugar? Eu quero que ela chegue até as pessoas, quero que toque até as pessoas. Eu quero bater na porta para que o Espírito Santo faça, né? Que o Espírito Santo age naquela pessoa. O que que eu quero também tem um pouco disso. E sabe que com essa questão de criar o canal, eu me dei conta, assim, Pastor Davi, eu crio muito conteúdo e ajudo muito com as pessoas com conteúdo. E eu quase não tenho o meu conteúdo, né? Por exemplo, assim, tá bem difícil de criar para mim uma planilha de postagem de rede social. E eu faço, acho que diariamente, trabalho com produção de conteúdo para rede social, de várias redes sociais, de várias pessoas e outras empresas, e eu não consigo produzir para mim. Não é nem questão de tempo, mas é que às vezes a gente é aquele velho chavão, né? A casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? É um pouco isso, né? Tô tentando com o canal. E a brincadeira de produzir sozinho, cara, que inferno. No primeiro vídeo eu gravei 4 vezes o vídeo. A primeira vez o foco ficou na samambaia, a segunda vez o foco ficou na minha mão, na terceira não ficou foco em nada, na quarta eu chamei minha esposa e disse, ó, faz o foco pra mim que eu não tô conseguindo. Porque, porque eu ia lá, fazia marcação de foco manual e tal, só que eu errava o maldito foco e saía gravando, porque eu não tinha visão, eu tava longe da câmera e tal. Cara, é difícil, fazer sozinho o troço Pedir ajuda é muito importante. Pedir ajuda é muito importante. Eu levantei aqui antes, Éder, porque eu vou voltar umas casinhas, né? Mas eu olhei para frente assim e vi um negócio que me chamou a atenção e eu fui ali buscar. Né? A gente tá falando sobre não ter recurso, né? E criatividade, né? Ser criativo. Então, nesse clipe lá que eu falei do Xodó, por exemplo, a gente usou esse plástico aqui, esse pedaço de plástico, para estabilizar a câmera. E aí eu lembrei. Esse clipe é o teu Xodó, pelo jeito. Esse aqui é. Eu lembrei desse outro carinha aqui, ó. Isso aí é iluminação, né? Iluminação é a chave para qualquer vídeo, principalmente se tu grava pelo celular, né? Porque senão o celular vai estourar o ISO da câmera e já era, né? Então tem que ter muita iluminação. E aí tu pensa, tu vai olhar lá um refletor LED, sei lá, R$150. Oh, como é que eu vou comprar um negócio desse? Não tem como. Então seja criativo, né? Eu cheguei um dia em casa durante a pandemia, gravando meus videozinhos lá e eu não tinha luz e eu comecei a procurar na internet, cara, não tenho dinheiro e quero fazer e preciso de luz, o que eu faço? Aí vamos luz lá, né? Luz para vídeo barato. Isso aqui é uma luminária chinesa, que a gente chama, isso aqui custa, sei lá, uns R$20 no Mercado Livre, mais uma lâmpada LED, né? Quanto é que vai custar uma lâmpada LED? R$35, um fio, que custa uns 10, e um adaptador aquele, né, para lâmpada ali. Um plugzinho. Um plugzinho. Então, vamos lá, eu não fiz a conta, mas R$50 tu monta uma. Às vezes menos. Tu conseguir pesquisar bem, tu consegue por menos. Então, sabe, não, a questão da criatividade é muito importante. E aí um negócio desse que serve como luz indireta, serve também para cenário, sabe? Daqui a pouco tu vai um dia montar e serve para luminária em casa, né? Se tu quiser montar um ambiente em casa, também funciona. Então, sabe isso eu acho muito legal de pensar, sabe? Usa a criatividade para buscar as coisas, né? Vai atrás, não te contenta, né? A gente falou sobre isso antes também. E às vezes a gente, quando trabalha com uma produção baixo custo, né? A gente acha que a gente precisa de todo aquele equipamento que o grande tem. Porque eu vi a live do fulano de tal lá em Dubai, ele tinha 300 câmeras importadas, não sei o quê, que talvez com teu celular e 2 luminárias chinesas tu consiga fazer tão bem quanto, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, assim, de conhecer para saber até que ponto é necessário, né? Até que ponto... Claro que um LED ia ser mais fácil, porque tu tem regulagem de intensidade, tu tem RGB, mas não que ele seja melhor do que a luminária que tu fez, né? E desproporcional o gasto, às vezes, também, sabe, Eder? Tipo, eu conheço uma pessoa falar em determinado equipamento, não vou dizer qual é que é, mas comprou um determinado equipamento e gastou uma grana absurda naquilo, né? E todos os outros equipamentos periféricos são de qualidade inferior. Eu disse, cara, digamos assim, tu comprou uma Ferrari, sem roda, sem porta, sabe? Ela tá ali, falta um monte de outras coisas para ela ser, né? E não vai ter o desempenho que tu quer. Aí tu vai botar uma roda de bicicleta nela, assim, sabe? Vai ficar meio esquisita. Então, assim,
com esse dinheiro tu poderia dar um upgrade em tudo, comprar várias coisas de um nível inferior, que dá dinheiro, né? Sobra, e aí tu vai aos poucos aumentando, assim. Tem que tentar tirar o máximo de rendimento daquilo que é simples que tu tem, e depois ir adiante. Eu e a Natasha, a gente estava fazendo um curso de locutor, né? Locutor comercial, locução... deixa o nome agora também. Mas assim, o cara que grava o áudio da espera de uma empresa de telefone, enfim. Propaganda, sei lá, né? Todos esses áudios aí, narradores, locução mesmo. E eles falam muito isso, né, cara? Tu não precisa do melhor equipamento, tu tem que fazer bem. O desempenho é muito mais importante do que equipamento. O equipamento vai melhorar, com certeza, né? Então, tu vai melhorando à medida que tu vai indo. Mas não adianta tu comprar uma coisa muito boa e as outras coisas ser inferiores, vai ficar desproporcional. Tu não vai conseguir nem o rendimento completo daquilo que é muito superior do que as outras coisas, né? Enfim. E aí entra também aquela outra questão, né? Não adianta, por exemplo, eu comprar uma guitarra da melhor do mundo, sei lá, que tocou o cara XY, para mim é a mesma coisa que eu comprar um pandeirinho de plástico pro meu filho, né? Agora, e tem um pouco disso também, porque não é o instrumento que faz a pessoa, não é a câmera que faz o videomaker, não é o instrumento. Claro que um bom instrumentista, com um instrumento bom, ele vai tirar mais. Mas também, às vezes, a gente quer muito mais, só que a gente não tem condições de chegar a esse nível, né? E outra questão, assim, vocês têm suas produções próprias, que eu acho que também a gente peca um pouco. A gente, eu digo como um todo, produção de conteúdo, a gente foca, às vezes, realmente em equipamento, porque eu não tenho melhor e tal, e às vezes, né? E não foca no pré, assim, um bom repertório, um bom arranjo, uma coerência de... Isso eu falando em musical, mas a gente pode estar falando de qualquer outro, um estudo bíblico, né, o pastor falou, né? Como é que vocês produzem, assim, as suas... Pastor Davi, que tem semanalmente uma live, né? O Tobias, então, já são quantos podcasts, Tobias, que tu tem próprio, assim, uns 15, não? É um só, mais o canal, mais a música, enfim. Como é que é essa pré-produção? Não, então, a minha, na verdade, é simples, mas não. E por que ela é simples na maneira de fazer, mas não é simples se tu olhar o histórico? E aí entra o horas bunda, que nós falamos antes. Como eu já conheço muita música da igreja, como eu já toco e canto há muito tempo, é muito mais fácil montar um repertório para mim, tá? Às vezes eu tenho que pegar uma outra música nova que eu não conheça, mas é difícil. Outra coisa, ter conhecimento suficiente para conseguir tocar qualquer música que for pedida, ou quase todas que forem pedidas. Entendeu? Outra, conseguir tocar em qualquer tom. O que é isso? Essa é preparação antes, de improviso. Por que eu consigo improvisar agora? Que eu ensaiei no passado. Tá? Aí tu vai montar repertório. Cada dia vai ser uma ideia diferente. A gente já fez repertório temático, hoje vai ser uma live sobre amizade. As músicas falam sobre amizade. Hoje vai ser sobre perdão, as músicas falam sobre perdão. Aí tem uma live temática de um dia específico, sei lá, reforma. Aí tem uma outra live que vai... Hoje cada um escolhe, todo mundo pode escolher música, vamos tocar todas as músicas que forem escolhidas, né? Esse dia a Natasha disse, vamos fazer 4 horas de live. Cara, quase morri, velho. Cara, minha voz no final, assim, ó, chegava aqui, né? Parecia uma boa ideia. Parecia uma boa ideia. Não, nas primeiras 2 horas. No começo, eu já olhei assim, quando ela disse isso, eu digo, ela não sabe o que ela tá fazendo. Mas vamos lá. Deu certo. Ela filma, é isso? A Natasha, ela faz todo o trabalho de conversar com as pessoas, ela é jornalista, tem experiência com isso, então nós aproveitamos isso o máximo, né? Então ela interage com as pessoas que estão na live e colhe o que as pessoas falam e interage com elas e tal, e eu fico só com a parte de cantar. Mas aí, ontem, por exemplo, ela não pôde participar, porque eu tive que trabalhar.
Então, cara, eu tive que fazer tudo o que eu faço, mais o que ela faz. É muito ruim fazer isso, cara. É muito difícil. Aí eu tô com o celular aqui na mão, vendo o que tá passando no Face, ali no computador que tá passando no YouTube, aí tu tem que interagir, anotar, chega uma hora e diz, cara, não dá mais, cara, vou só cantar. Mas assim, essa de 4 horas, tá, ok, tu tem um planejamento, mas aí tu tem que saber quando tu faz uma coisa desse tamanho, vai ter coisas imprevistas. Quando tu diz para as pessoas, pode escolher a música que vocês quiserem que eu vou cantar, vai com certeza aparecer músicas que tu não conhece. E às vezes músicas que estão em área tu não conhece, né? Que tu deveria talvez conhecer, não conhece. Então tu diz o quê? Não, vou me preparar, vou estudar, semana que vem eu toco ela. E tu tem que pagar essa promessa que tu faz para as pessoas. Não pode dizer semana que vem eu vou tocar e daí tu não toca. Porque a pessoa vai estar lá, né? Tu perde credibilidade, tu perde credibilidade. É. Tu tem que ser coerente. Eu vou tocar semana que vem. Se te propôs a isso, né? Prepara e toca lá, né? Enfim. Então, assim, preparação de material é muito assim, o que eu quero fazer hoje e eu consigo fazer isso que eu estou me propondo aqui hoje? Ok. Né? Então, é diferente, por exemplo, tem um dia que tu faz interativo, é um jeito. O dia que tu faz um roteiro, é diferente. Né? Então, tu tem que saber, estar preparado para aquilo que tu vai fazer. Eu vou fazer hoje interativo, vou fazer hoje um roteiro. E ainda assim, com o roteiro, às vezes dá imprevisto. Então, mas cada um, aí eu quero dizer também, cada um vai ter seu processo. Cada pessoa vai ter o seu processo de preparação. Eu vou ter o meu, o Tobias vai ter o dele. Mas eu acredito muito no que tu tem que confiar no que tu está fazendo e ter certeza do que tu está fazendo. E aí fazer. E fazer o melhor que tu puder. Mas tu tem que saber. Precisa de um processo e uma preparação também, né? Tudo é um processo e cada um vai ter o seu. Né? Não quer dizer que o que eu faço vai funcionar para os outros, entendeu? Pois é, no meu caso, eu acho que dá para dividir, assim, em termos de produção de conteúdo, hoje o que eu mais estou focado é no meu podcast e no meu canal, né? Então, são duas coisas bem diferentes. O podcast é sobre... Faço com 2 amigos meus, chama Blues do Fim dos Tempos. A gente grava 2 vezes por semana, cada dia a gente pega um assunto diferente, a gente conversa sobre culinária, a gente fala sobre, sei lá, estilo de vida, fala sobre qualquer coisa. Então a preparação vai muito assim de coisas que a gente já lê, já sabe, matérias no jornal, estudos em livros que a gente lê, música que a gente escuta. É o dia a dia, assim. É o dia a dia. Então a preparação vai muito de vivência mesmo, sabe? Uma mesa de bar, Uma mesa de bar, esse é o foco. Esse é exatamente o foco mesmo. Então, ali essa preparação ela é mais diária, né? Acontece às vezes no trabalho, alguém manda um link, o outro vê um artigo, sabe? Às vezes a gente se preparou uma semana para um episódio que vai ter daqui a 3 semanas, porque, enfim, né? Cada coisa que a gente lê é uma preparação. E aí, para o canal, hoje eu estou focado mais em fazer covers e tudo mais, né? Eu gosto disso. Então, a minha preparação é muito mais em termos de arranjo. E aí, sobre arranjo, eu sempre gostei de fazer arranjo, né? Sempre achei legal pegar músicas e mudar elas, ou fazer de um jeito diferente, usar instrumentos diferentes e tal. Então eu uso, né, o meu processo é basicamente ouvir muita música, e eu tento aproveitar ao máximo meu tempo, né? Como eu tenho um trabalho regular, digamos assim, que não é na música ou na produção de conteúdo, mas eu tenho meu tempo que eu posso ali também ficar durante o trabalho, que eu posso, né, usar de uma maneira um pouco mais efetiva, assim. Por exemplo, eu vou gravar um cover de uma música X. Então eu jogo no YouTube trocentas versões daquela música e vou, sabe, enquanto eu tô trabalhando, vou pegando ideias ali e tudo mais. Então, ou eu quero fazer no estilo tal. Essa música aqui eu quero botar viola caipira. Eu acho que combina, vai ser legal e tal. Então eu vou ouvir músicas de viola caipira. Então ficar mais imerso. Eu gosto de realmente ficar imerso às coisas, né? Quando eu vou produzir alguma música específica ou algum cover específico, eu determino algum estilo, algum formato e aí eu me dedico, né, eu uso a minha preparação para ficar imerso naquele formato, naquele estilo e tudo mais. Então, eu gosto também de pensar as coisas com um conceito, né?
agora, né, hoje, inclusive, eu estou aqui lá com o Fábio, a gente vai gravar mais uma música para um projeto que surgiu do nada e ele não tem, assim, um início, um meio, um fim, ele só está acontecendo. Eu gosto dessas coisas, sabe? Do nada tu começa alguma coisa, cria um branding, né? Cria uma marca e vai tocando, sabe? Então, a gente tinha um grupo de trekking, a gente sempre fazia as expedições, né, no meio do mato, aí, no meio da natureza, ouvindo música e cantando, e quando dá para levar instrumento, a gente leva junto, tudo mais. E aí surgiu um dia a ideia de pegar esse pessoal que faz do grupo ali e tocar. Né, tocar músicas que a gente costuma ouvir, ou que tem alguma coisa a ver com isso, formato acústico e tudo mais. E aí surgiu a gente está chamando de 08K Sessions. 08K é o nome do grupo. E, enfim, o que é isso, né? A gente criou um conceito. Tá, primeira vez, primeira música, a gente simplesmente foi lá e gravou. Pegou uma versão de uma música que a gente gostava e tal, juntou. Agora a gente já está bolando um conceito em cima. Então, vamos tentar sempre juntar uma ou mais músicas, fazer um mashup das duas, algum estilo mais acústico, que a gente possa usar violão, carrom, um teclado, um piano elétrico, alguma coisa assim. Enfim, a gente montou um conceito, para não ficar uma coisa muito bagunçada. Então, quando eu já estou pensando nas minhas próximas produções, eu vejo, tá, isso aqui é um estilo mais acústico, isso aqui cabe com aquele 08K Sessions, beleza, vou propor para os guris, ou, né, eles propõem para mim. Mas eu tenho aqui uma música também mais vocal e tal, e aí tem o pessoal lá de São Paulo que eu gravei, música vocal, então, vou forçar com eles, né. Então, essa questão dos conceitos eu acho que é importante para tu te organizar também, assim. E daí vamos sempre, né, eu falei, né, vamos sempre usar mais de uma música na mesma produção. Beleza, quando der a gente vai fazer, isso é uma maneira legal também de trabalhar. Mas é mais nesse sentido que eu gosto de trabalhar, assim. Tu Traz um foco para cada projeto, né? Reagindo a isso que o Tobias falou, o meu processo, por exemplo, de criação musical, se tem que criar, e principalmente mais a composição, assim, não estou compondo tanto, é uma coisa que eu gosto de fazer, tenho que voltar a fazer, mas quando eu vou compor, eu não penso nada antes, eu sempre faço, assim, eu deixo rolar, assim, certo? Vou fazer um arranjo também, eu deixo rolar. E vou testando na hora, como é que vai ser. É uma coisa muito assim, para mim é uma coisa muito intuitiva. O que eu estou sentindo naquele momento? Acaba saindo o que eu estou sentindo naquele momento, entendeu? Aí é aquela coisa que o Tobias falou. Eu gosto disso, né? Eu gosto de fazer tais coisas. E eu gosto de fazer isso. Eu me sinto bem fazendo isso. E acho que quando eu faço, e eu sinto isso de mim. Quando eu faço coisas que eu me sinto bem, elas ficam melhores. Se eu faço uma coisa que eu tenho que fazer, ela não fica legal. Fica esmagada, assim, fica um negócio meio, entendeu? Eu funciono muito melhor por assim, inspiração cara, do que necessidade. Tu vê que para mim é muito mais fácil que nem. Mas tem coisas diferentes, né? Tem maneiras diferentes. Tem coisas que tu nunca fez. Que nem eu convidei, até o Tobias participou disso. Convidei pessoal para gravar O Céu Escureceu. Cada um, eu fiz a guia aqui, e na hora eu bolei as 4 vozes. Assim, eu gravei o vocal, escutando o vocal, eu gravei em cima um contralto do soprano, aí depois botei os dois e na hora, assim, foi na hora, assim, pum, 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 fiz as 4 vozes, mandei a guia para quem eu acho que é tenor, meus amigos, né? Quem eu acho que é tenor, quem eu acho que é baixo, contralto, soprano, fui mandando para uma galera, né? E aí fui mandando eu tinha um plano de botar, assim, umas 8 pessoas. 8 pessoas participar disso. E no final tinha 40. Porque algumas pessoas disseram não, ou não tiveram tempo para fazer, porque tem mais gente. Então, me planejei para uma coisa e ela ficou totalmente diferente. E aí começou a ficar difícil fazer o quê? Botar 40 pessoas num áudio, de uma maneira que não ficasse ruim de ouvir. E depois botar todas as pessoas num vídeo. E o vídeo, eu vou dizer assim, cara, eu sei que não ficou bom, entendeu? Mas as pessoas estão se vendo ali, as pessoas que estão participando apareceram.
Nesse caso, eu acho que isso era muito mais importante, que o áudio talvez fosse importante. A ideia talvez fosse um final de congresso de vários atemporal, e que as pessoas estivessem cantando isso, enfim. Então, começou com uma ideia, foi para outra e tal, começou muito intuitivo, e depois tu tem que se readaptar como as coisas vão mudando e tal. E aí, no final, assim, cara, isso... Enfim, terminamos e postamos. E, cara, bombou de visualizações, assim, principalmente no Facebook. Assim, em pouco tempo já tinha 40 mil, assim, sabe? E a coisa foi, né? E eu digo, nossa. Então, uma coisa que eu percebi essa semana, que eu ainda tenho que observar como usar isso melhor. Os vídeos meus, do meu canal, que mais tem visualizações, é os que eu estou cantando com a minha irmã. Só eu e ela, com violão. Por quê? Então o pessoal eu não me prefere a turma, identifiquei ainda. né? Então... Tem que fazer essa análise. Não sei eu revelar aqui, né, Tobias? Nós não vamos deixar assim, né? Talvez não são os seus vídeos, não sei, né? Não, entende o que eu estou te dizendo? Tu tem que começar. Aí, isso não, que eu quero dizer. Entendi. Não, mas sim, eu sei que vocês estão brincando e tal, mas eu quero dizer, o que está dando certo? Por que deu certo? Vou nisso aqui, entendeu? E primeiro entender por que deu certo. Por que deu mais certo esse do que aquele, entendeu? Eu me dei conta disso essa semana, de cara, acho que eu tenho que ir por aqui, entendeu? Tu vai começando a achar o teu nicho. Eu sempre fui um cara que gostei de rock, eu pensei que o meu público nas lives ia ser de gurizada, que gosta de rock, e não é. As pessoas que mais gostam de participar de lives são pessoas entre 40 e 50 anos, assim, entendeu? 30 e poucos e tal, né? E aí? Mas eu não previ isso. Analisar. Agora, comentaste assim, é bom ou ruim, eu acho que são conceitos muito subjetivos quando a gente fala de música, de vídeo, enfim. Existe o bem feito e o mal feito, mas eu acho que o bom e o ruim são conceitos mais subjetivos. E aí a gente falou muito, eu gosto, eu faço, né, principalmente nos projetos pessoais de vocês. E pra gente finalizar e voltando um pouco pro especial, talvez as músicas ou os estilos ali não sejam do gosto de vocês, né? Não, assim, não é o que vocês colocariam no repertório da live de vocês, no especial de vocês. Como é que é tocar isso? Uma coisa que não é o gosto, não é o chão de vocês. Uma coisa que nem o pessoal de falou, vou fazer uma live, fazer um rock and roll, juntar uma galera, fazer um blues, né? O teu clima, o teu sentimento é uma coisa, e como é que tu toca, e também para não ficar também aquela coisa mecânica, né? Eu vou lá, toco, eu sou super técnico, toco todas as notas no lugar certo, e era isso. Porque isso, na música, principalmente, isso faz a diferença, né? Tu tocar certo, necessariamente não é tocar, não quer dizer que vai ficar bom, porque há um sentimento assim. Como é que trabalha isso, né? Tocando num repertório que não é assim do gosto pessoal, né? Legal essa pergunta, Éder. Eu gosto de dizer que eu sou bom em cumprir ordens. Então, né, uma das coisas que aconteceu no ensaio lá, tinha muito músico bom, né? E aí no primeiro ensaio que a gente teve, todo mundo tinha uma opinião para dar sobre alguma parte de alguma música, sobre alguma música. Isso é normal, né? Então cada um vai com as suas referências, né, com a sua vivência musical e vai opinar sobre alguma coisa. E aí até que chegou um momento, que foi comentado assim, não, quem manda aqui é o Abner e o Rodrigo, vocês vão definir como é que vai ser e a gente fica quieto. E eu sou assim, cara, se eu tenho que dar as ordens, beleza, eu vou dar as ordens, mas se eu tenho que respeitar, cara, beleza, me diz o que eu tenho que fazer, eu faço e deu. Mas realmente acontece, a gente tocou lá, eu toquei músicas que não são do meu gosto. Mas aí, a minha, né, além de seguir ordens, né, é assim, eu vou dar o meu melhor nesse estilo, mesmo não sendo o meu favorito. Como é que eu faço para ter essa questão não tão técnica e ter mais o feeling, né? Tem que ouvir muita coisa, né? A gente que está acostumado a fazer esse tipo de trabalho assim mais eclético, a gente não pode ser muito fechado em algum estilo musical, ou algum instrumento, ou alguma coisa específica, sabe? Tu tem que abrir tua cabeça e tem que ouvir tudo que é coisa, porque uma hora tu vai usar. A gente usou lá vários estilos diferentes. Eu não vou falar muito, porque para o pessoal poder ouvir o primeiro episódio que tu lançou sobre isso, com o Abner e o Rodrigo, lá vocês falam bastante sobre os estilos diferentes, né? Mas enfim, teve coisa que realmente a gente não está acostumado a ouvir.
Então, a primeira música eu puxava na guitarra e não é um estilo que eu escuto, sabe? Mas ele tem suas características, eu tinha que fazer aquilo daquele jeito, porque senão não ia combinar com o estilo, né? Se eu vou tocar um samba, eu preciso ouvir samba, eu preciso saber o que é um samba, não adianta eu só fazer as notas, eu preciso entender como é que se toca um samba. E talvez eu não vou ser especialista em samba, e eu não sou, mas alguma coisa eu tenho que conseguir me virar, sabe? Então, eu acho que é bem importante não ter preconceito quando se faz esse tipo de coisa. A gente chama, fora da igreja, a gente chama disso de músico de estúdio, né? Então, o músico de estúdio é aquele cara que tá sempre pronto para ser contratado e tocar qualquer coisa. Esse é o músico de estúdio. E tocar bem. E a gente que trabalha na igreja é um pouco disso, assim, né? Porque tu tem que agradar vários públicos diferentes, várias pessoas com gostos diferentes. Então, tu tem que fazer um pouco de cada coisa. E aí, se tu vai tocar isso, tu tem que né, dar o melhor em cada contexto, né? E aí eu ouvi muita música mesmo. Ouvi, praticar. E eu, por exemplo, eu sou muito fã de sertanejo universitário. Por quê? Primeiro porque eu acho divertido. Eu me divirto porque é ouvindo. Universitário. Porque eu sou universitário. Eu me divirto bastante ouvindo, mas principalmente porque musicalmente eles têm muito para oferecer. Eu tinha um colega no curso de música que eu fiz, ele é gaiteiro de uma dupla aqui de Novo Hamburgo. Uma dupla super bem famosa. E ele era um dos melhores músicos que eu já conheci até hoje. E, por exemplo, acho que toda a cozinha, né, a batera, o baixo, a própria guitarra da música sertaneja, ela te ensina muita coisa, muita noção rítmica e tal. Então, eu não vou ser o cara, por mais que eu goste mais de blues, goste de rock, goste de indie, goste de folk, eu não vou ser o cara que vai dizer não pro sertanejo universitário, sabe? Tem que aprender a gostar, tu tem que aprender a tirar o melhor daquilo. Claro, não vai ser aquela playlist que tu vai colocar assim, vou botar no sofá, abrir um vinho e vou escutar, né? Exato. Talvez não é para esse momento, mas não é que tu não vai escutar ou aprender com o que eles fazem. Exatamente. Né? Isso sim. Exatamente. E aí, pastor Levi, como é que faz? Cara, olha só, a primeira vez que eu fui tocar na igreja, eu levei minha banda de hardcore para tocar. E a primeira música que a gente pensou, mas olha, uma surra, assim, cara. Foi assim, negócio, terminou a primeira música, meu pai, que era o pastor, só olhou assim, ó. O quê? O que era isso? Cara, foi demais, né? Só que a gente já tinha ensaiado aquele jeito, como é que a gente vai fazer? Na igreja tem pessoas de 8 a 80 ali, né? Então tu tem que tentar fazer uma coisa que pode ser que agrade mais pessoas, mas que assuste menos. Lembro uma vez que a gente foi tocar num culto com a banda Triuno e a gente deixou bem claro antes que era rock e tal. Então as pessoas antes assim, vai ser assim e é bem assim, bem agressivo. Não foi meu convite, porque eu convidei uma vez para cá num culto e fui avisado pelo senhor disso. Hard rock. Foi em Campo Bom. Vai ver, fui eu que convidei, tá certo. Então, tá, é alto. Eu dizendo, é alto. Não, mas nós somos acostumados com rock, nós temos culto aqui. Pode tocar. Esse culto é isso, estamos sabendo. Então tá, o pastor da Londer, né? Não, nós somos acostumados aqui, tal. Aí a gente foi lá, passou a primeira música dele, olhou assim, mas é alto, né? Mas eu te disse. Né? Então, nós avisamos, Mas, assim, tu tem que saber o que vão fazer agora, né? Isso que o Tobias falou também vai muito também numa coisa. Tocar com músico bom é mais fácil. É mais fácil. Músico que tem essa compreensão que o Tobias falou. Eclético, que tem a mente aberta, que toca qualquer coisa. Óbvio que nem sempre... Esse tempo a gente fez uma live aí para as crianças com AMI, e aí tinha uma banda que tocava pop e tinha um grupo de pagode. Músicos bons das duas bandas. Se trocasse todos de posição, os pagodeiros tocar pop, tocar pagode, ia ser péssimo, ia ser terrível, entendeu? Claro que vai ter estilos que vai funcionar melhor, mas tu tem que ter o jogo de cintura para fazer outras coisas. E tocar com músico bom, cara, me lembro uma vez a gente foi uma viagem do coral do seminário. E a gente foi para Passo Fundo e eu dormi na casa do Carlos Magrão. Eu sempre fui, na época era muito mais cabeça fechada, assim, né? Mas, assim, aí depois da janta ele foi lá, pegou a gaita dele, eu tinha levado meu violão.
Eu e o pastor Francis Hoffman, a gente estava lá, né? 2 violeiros, e o pastor Francis toca muito violão, né? Um violão clássico. Eu ia dizer, ele toca aquele no meio das pernas ainda, ele E, larga lá né, e né? Sim, né? deita a O cabeça violão ali, ó. espanhol dele lá. É bonito, cara, é É bonito de ver bonito. tocar. E aí ele começou a tocar gaita, cara. Olha, foi difícil ter que ir dormir, sabe? Então, assim, quando toca gente que manja e que tem a mente aberta para outros estilos, tu sempre vai conseguir fazer boa música, né? Às vezes dá uns imprevistos, as coisas não acontecem como deveriam, enfim. Mas é muito mais fácil com gente que está disposta a fazer e que tá pronta para fazer, né? Mas, com certeza, eu dei... Isso que o Tobias falou, assim, tu tem que estar pronto para também receber ordens, né? Quando eu ensaio coral, isso é uma coisa importante. Que as pessoas façam o que eu disse para fazer. Coral, cara. E assim, às vezes, não, mas a gente podia fazer assim, a gente podia... Cara, é coisa mais difícil, é um troço meio ditatorial, cara, no coral. Tem que chegar assim, ó, vocês vão fazer isto e deu. Que não Sim. dá de outra forma. Não dá, não funciona. Não funciona. Então, por ter essa experiência, quando tu tá com os outros, assim, ó, tá, ok, vamos tocar, eu fui tocando, o que tem que fazer? Tem que fazer isso, né? Eu dei, eu dei uma opinião que foi numa música que eu cantei junto, que foi a última, o Rudy Cruz, né? Mas assim, porque eu queria muito falar uma coisa que estava, às vezes tu tem que falar, claro, tu tem que também expressar a tua opinião, mas obviamente alguém vai ter que tomar a decisão, né? Alguém vai dizer assim, não, é assim que tem que ser. E só assim para ter ordem, se cada um fizer o que quiser, não vai dar certo, né, cara? Tem que, infelizmente, não é uma democracia em alguns casos. E é bom que não seja, tá? Mas, por outro lado, quando tu tem uma banda ali com os teus amigos, ali tem que ser um negócio democrático, né? Ali tem que ser um negócio Aí que tu é tá uma fazendo em questão de conjunto. função e lugar também, né? É uma questão de lugar e função. Assim, para a gente fechar a conta aí, faltou alguma coisa a gente falar? E acho que vou terminar com uma questão que o Tobias me fez quando eu fiz o convite. E eu tenho uma resposta, né? Eu dei resposta para ele, mas assim, quando eu fiz o convite, eu disse: vamos falar sobre produção, falar sobre produção própria, vamos usar o gancho do especial de Páscoa. E aí o Tobias perguntou assim: mas é produção na igreja ou qualquer produção? E aí, Tobias, tem diferença? Produção da igreja e qualquer produção? E para encerrar também, assim, Ah, faltou alguma coisa? acho que não, acho que foi bem bacana o papo. E não, para mim não tem diferença, né? Eu perguntei para entender a tua visão também, né? Daqui a pouco pelos exemplos e tudo mais que a gente vai trazer. Mas sobre isso, uma coisa que eu acho bem importante de mencionar é assim, se tem às vezes na igreja a ideia de que a gente tem que fazer e tal, e integrar, e participar, e sabe, aquela coisa. Que é muito bonita e é bem importante, né? E tem seu momento, né? Falamos um pouco sobre isso antes. Mas tem certos momentos que a gente precisa realmente se dedicar, tem que sentar, pegar o instrumento, tocar, e nesse sentido não tem diferença nenhuma, sabe? A diferença talvez é que a gente seja mais tolerante em um espaço e não seja tão tolerante no outro, né? Então, na igreja a gente costuma ser mais tolerante e lá fora, digamos assim, não, né? Lá tu não pode, tu tá gravando no estúdio, tu não pode errar. E ninguém vai passar a mão na tua cabeça, né? Mas tirando isso, não tem diferença nenhuma, né? Acho que é uma boa Mas, pergunta. outra vez, é uma pergunta com uma resposta muito ampla, né? Eu estava na casa do Tobias, quando a gente foi ali fazer a preparação, a live, participar da live de Páscoa ali. A gente estava falando sobre isso, cara. A gente ficou 4 horas falando sobre isso, sei lá, mais tempo. Cara, tem dois lados, tem dois lados. Eu tenho dificuldade para falar isso porque sempre tenho medo que alguém vai dizer assim, e pastor falando isso é um pouco mais complicado, né? O pastor Davi não quer que as pessoas participem e não sei o quê, né? Ele elitista, ele só quer que as pessoas que saibam tocar bem participem. Não, isso não é verdade.
não é verdade. Todo mundo deve participar na igreja da melhor forma que puder. Mas tem que sempre ter o grupo ou as pessoas entender. Tem as pessoas que estão aprendendo e tal, mas estão as pessoas que já estão prontas, né? Tem momentos e grupos diferentes para todos eles. E também tem que ter espaço para aqueles que estão aprendendo se tornem bons. Mas, principalmente, que todos continuem sempre se dedicando e melhorando. Não se deve ficar feliz como está. Não é ser ingrato. Não estou dizendo assim, tinha que estar melhor, isso não está bom. Não, isso está bom, mas pode melhorar ainda mais. Sempre pode melhorar. A gente tem que parar com um certo coitadismo que às vezes tem. Sabe? Muita gente não vai entender bem o que eu estou falando, mas tem que ter sempre uma melhora, sempre fazer melhor. Eu gosto muito quando tem uns caras que nem o Tobias que insistem muito nisso. E o Tobias foi um dos caras que abriu minha mente para isso também. Não estou falando de sentido de dedicação, mas, digamos assim, um show, tá? Ele disse para mim, cara, quando a gente tá ali tocando, tu não pode ficar pensando assim, como é que tu falou ainda para mim? Não pode ficar pensando que as pessoas vão achar que eu estou querendo me aparecer, não sei o quê. Não, naquele momento tu tem que se comportar como se comportaria o cara que não está tocando na igreja. Ou seja, tu tem que vestir essa... não me lembro exatamente com que palavras tu falou, mas o Tobias me transmitiu essa ideia assim, quando tu tá ali no palco tocando, tu não pode ficar pensando no julgamento, que as pessoas não sei o quê, não, tu tem que se comportar de acordo com aquilo que está ali, e tudo com o seu lugar. E eu fiquei pensando muito nisso, depois disso, assim, cara, ele tem razão, cara. Na verdade, no começo eu disse, não, o Tobias a igreja é diferente, a gente tem que se cuidar um pouco, não, porque as pessoas vão falar, não sei o quê. E depois pensei, não é não, cara. Tu tem que te comportar de acordo. O que tu está fazendo aqui? Aqui eu vou me comportar assim. Estou num palco, num show, no Congresso Nacional de Jovens, eu tenho que me comportar de acordo lá. Não é como eu vou estar... O pastor não vai fazer o que ele faz lá, eu, pastor Davi, que no show de Herdeiros eu botei água na boca e cuspi para cima, assim, deu um negócio. Eu não vou fazer isso na reunião das servas, quando estou tocando violão para elas lá na reunião das servas, ou na reunião dos leigos. Ou num culto, né? Ou num culto, principalmente. O que eu estou fazendo? O que eu estou... né? Talvez não seja o melhor exemplo que eu tenha dado, mas... Não, mas eu acho que sim, eu acho que tem local, e a gente acaba misturando, porque é música da igreja, porque é música cristã, né, porque é música com letra cristã, a gente tem que sentar e né, não pode interagir ou agir de forma mais ativa como seria um show. Porque a música de igreja não é um show. Realmente, no culto não é um show. Mas agora, quando é um palco e é um espetáculo, é uma live, como o especial de Páscoa, sim, é uma apresentação. É um show. A gente tá levando a mensagem com as letras, com a forma, com o conteúdo, mas também é entretenimento. Há um entretenimento ali. Não é simplesmente, né? E essa do jogar água por cima, talvez eu nem devesse ter feito isso, né? Talvez isso seja reprovável. Nem no show fosse. Cantou uma vez de novo com a banda, pastor? E mexendo a cabeça que tu não vai fazer isso. Eles convidaram o senhor alguma outra vez? Não convidaram mais. Então eu acho que a água foi um problema. Brincadeira, convidaram sim. Depois a gente cantou no Congresso da GELB. Não, mas eu digo, o comportamento, a atitude que tu vai ter num lugar, tu não vai ter no outro, tu não precisa te retrair ali porque tu não teria esse comportamento num lugar menor e tal, né? Por isso que, cara, escuta o teu business, esse cara é bom, tem umas ideias boas, eu acho que se tu tá num palco, num show, em cima de um palco de 3 metros de altura, com um monte de refletor de luz ligado para ti e tu não quer aparecer, tem alguma coisa muito errada. Porque tu vai aparecer. Ou os refletores e o palco estão no lugar errado, ou tu tá no lugar errado. Exatamente. Com certeza. E quando eu toco na igreja, eu toco sentado no primeiro banco, virado pro altar, e sentadinho, tranquilo, porque na minha comunidade é assim que funciona, e se eu tocasse de pé, tava tudo bem também. Mas, enfim, acho que é questão de se adaptar ao local que tu tá, né? Quando tu tá fazendo um show, tu tem que fazer um show. Eu sou bem tranquilo quanto a isso, já tomei algumas porradas, mas
continuo com a mesma opinião e não vou mudar. Eu tô fazendo um show, tô fazendo entretenimento, e eu tô fazendo entretenimento com letras daquilo que eu acredito. E eu posso fazer isso num bar, eu posso fazer isso num qualquer lugar. O conteúdo é muito mais importante, né, no final das contas. Sim. Com certeza. Eu acho que e o foco deve estar aí, né? E essa questão da tolerância da igreja, a minha visão é um pouco a seguinte, assim, essa questão da inclusão. A gente precisa dizer para a pessoa, cara, talvez teu negócio não é violão, teu negócio é piano, né? Acho que falta isso, ele gosta muito de violão, aí ele vai lá na vida secular dele, ele toca numa banda como tecladista, mas na igreja ele quer tocar violão, porque ele tem... Claro, eu tô dando um exemplo meio esdrúxulo, mas é um pouco isso, assim. Dentro da igreja a gente não quer ser sincero com a pessoa, dizer, cara, talvez tu não é baixo, tu é tenor, então investe no tenor e seja o melhor tenor possível, tu não é baixo. E isso no mundo secular não tem espaço. No mundo secular as pessoas vão dizer, cara, tu não é um baixo. Nem vão dizer pra ele ser tenor, vão dizer, vai embora que tu não canta nada. Vão te cancelar. E às vezes... vão te cancelar. Então eu acho que tem um pouco isso. Tem essa questão da tolerância, que a gente pode ser e deve ser um pouco mais tolerante dentro da igreja, mas também ter essa noção de colocar, olha, talvez o teu dom seja outro local, vamos achar o teu dom. E também essa questão do ensaiar, de treinar e de melhorar. Eu não preciso ensaiar, eu posso chegar no culto meia hora antes, pegar o inário lá, o pastor quer o hino tal e tocar. Eu acho que não. Eu acho que tu tem que ensaiar durante a semana assim como tu ensaiaria para fazer um show. E às vezes na igreja acontece isso. A gente minimiza, dá menos importância para a preparação na igreja, porque o que importa é eu ir lá e tocar, porque eu não vou fazer um show. Mas não, tu tem que tocar o melhor possível. Tu tem que tocar, na verdade, melhor lá do que num show. Na minha visão, né? Porque lá a gente tá tocando para Deus, a gente não tá tocando para as pessoas se entreterem somente, né? Ou te acompanharem. Então eu acho isso é talvez um paradigma que a gente precisa quebrar, assim. Nessa questão de querer incluir, a gente acaba de não querer ofender, e óbvio que há maneiras de se falar, de se conversar, né? A gente tem que entender, mas é preciso ter essa sensibilidade de conversar com a pessoa. E isso não só na música, isso em qualquer outra área, Sim. Né? Isso por exemplo, eu sempre digo, eu ajudo muito na igreja, agora não me coloque na recepção, eu vou mandar a pessoa embora certo. Não é natural, sabe? Eu não sou uma pessoa natural. Não que eu não seja simpático, mas assim, eu não sou natural. Oi, tudo bem, abraçar, dar a mão, daqui a pouco a pessoa vai passar e eu vou fazer. Eu lembrei sabe? Agora do congresso da GELG em Canela, cara. Tu te lembra? Vamos encerrar lá. Bom, pessoal, muito bem, vamos encerrar aqui, isso fica para outra história, outros momentos. Mas assim, eu sou muito. Eu me considero educado. Eu tenho a noção, eu sou educado, mas eu não sou lá muito simpático, eu acho, né? Pelo menos eu faço um certo esforço, né? De algumas coisas. Tu fala o que tu pensa, Éder. Tu fala o que tu pensa na hora que tu tá pensando. Bem menos hoje. Sabe que a juventude tem essas coisas, né? Hoje eu já entendo o que meu pai dizia. Cara, pensa, mas não fala. Hoje eu já consigo entender. Tem coisas que a gente precisa. A gente pode até falar, mas a gente precisa, né, de uma certa política. Me faltava um pouco de política. Foi divertido. Coisas da juventude. Coisas de ser jovem, né? Mas tá certo. Galera, obrigado pelo papo. Tobias, pastor Davi, o senhor Davi, muito obrigado. Já estouramos o meu tempo proposto aí. Para quem está no YouTube, né? Compartilha, segue, marca sininho, faz todo o balagadã. Tem aquele nome bonito, como é que é? Agregador de podcast. Eu preciso achar um nome para isso, né? O podcast vai estar então em todos os agregadores possíveis que eu consiga agregar. Mas tem o Tobias aí, o Tobias já agrega pra caramba o negócio. Né? Não, o Tobias agrega. Pra quem tá no YouTube também, eu vou colocar os links lá, então, do Blues dos Fim dos Tempos, né, Tobias? Boa! E do Toby Music também. Pastor Davi, redes sociais, ou tem algum outro projeto, um nomezinho bonitinho, que nem o Red Elb. O Tobias que fica inventando, assim. Tem o Red Elb aqui, que é o canal do YouTube, e também no Facebook, tá? É o trabalho não só meu, mas também de todas as comunidades
aqui de Florianópolis. Quem começou foi o Francis Silveira, né? E disponibilizou para a gente. E tem também tem o meu Instagram, que é Davi Schmidt 87, e tem também o meu canal particular, que é Davi Schmidt. Vocês podem procurar no YouTube, vocês vão encontrar. Tá? E também siga, compartilhe, né? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e dê o seu like. Dê o seu like. Todo padrãozinho. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Até mais.